Depois de termos visto quais vão ser as primeiras 4 trombetas, resta agora a gente fazer a leitura das últimas 3. Porém, nesse momento, e considerando também a maneira que a Bíblia nos dá essa informação, sendo que no capítulo 9 de Apocalipse a gente tem a descrição de 2 das trombetas e depois em outro momento é feita essa descrição da última trombeta, nesse vídeo eu vou focar na leitura tanto da trombeta como da taça, do cálice, desses 2 últimos, ou seja, do 5º e do 6º, porém o 7º eu vou fazer um vídeo específico só para ele. E eu vou aproveitar também para olhar alguns versículos do Antigo Testamento que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses 2 grandes ais. E por que ais? Por que até na configuração de capítulo é separado um do outro? As pragas que a gente vai ver aqui, elas são terríveis. Ah, mas as outras foram terríveis também. Não, mas no nível dessa daqui é realmente algo, sim, longe de qualquer coisa que qualquer pessoa poderia imaginar. É até difícil achar uma palavra para descrever. A gente já viu aqui as águas se transformando em sangue, granizo misturado com fogo e sangue caindo na terra, o sol queimando as pessoas e as matando. Mas aqui a gente vai ter até um elemento um tanto quanto sobrenatural também, quando falando dessas últimas trombetas. Então vamos aqui para a leitura para ficar bem claro o porquê que são tão terríveis assim essas 3 últimas. Então começando aqui, voltando para Apocalipse capítulo 8, só para a gente entender o contexto novamente, no versículo 13, e eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em voz alta, ai, 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 dos habitantes da terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Então até a própria Bíblia faz essa distinção de que realmente é algo muito, muito mais terrível do que as outras pragas. Indo para o capítulo 9, versículo 1. E o 5º anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. O abismo sem fundo é outro nome para o inferno, ok? É um sinônimo para inferno, este localizado no centro da terra. Não lago de fogo. É diferente um do outro, especialmente a localização. Mas em questão da sensação de estar lá, basicamente a mesma. Vamos aqui para o versículo 2. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça. Olha só. Subiu uma fumaça. Vamos nos lembrar desse aspecto. Como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. Então essa estrela, na verdade, é um anjo, né? Está sendo aqui utilizado também chamando ele de uma estrela. Várias vezes na Bíblia a gente vê essa nomenclatura, chama as estrelas de exército do céu e também os anjos de exército do céu. Então, são um outro nome que a Bíblia às vezes dá para os anjos. Esse aqui específico é Abaddon, a gente vai ler um pouquinho dele mais para baixo aqui. A gente pode ir agora para a leitura das taças no capítulo 16. Então, o que a gente viu? Essa fumaça saindo do inferno. Mas não vai ser a única coisa que vai sair do inferno. A gente vê aqui Apocalipse capítulo 16, indo para o versículo 10º. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor. Olha só, a gente não só tem trevas, mas também tem uma grande dor, causando eles morderem a própria língua. E blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. Então aqui os reprovados, aqueles que tomaram a marca da besta, aqueles que estavam adorando a besta, só estão cada vez sentindo mais e mais dor, sendo mais e mais punidos e mais odiando a Deus também. Eles não estão aqui se redimindo, falando, nossa, agora eu acredito. Isso é algo típico de um reprovado. Eles não vão acreditar, eles não vão ser salvos. Então a gente retorna aqui, novamente, e vamos continuar a leitura aqui desse grande ai. Versículo 3. E da fumaça saíram locustas. O que é locusta? É um animal similar a um gafanhoto. Se eu não me engano, aqui não me falha a memória, locusta é um tipo de uma etapa que o gafanhoto passa, em uma época de reprodução, no qual eles mudam um pouco de cor e voam em grandes revoadas. Então, quando a gente está falando de locusta, a gente está falando do momento em que o gafanhoto começa a voar naqueles grandes bandos, ok? Então, vamos continuar aqui. E foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. O que a gente está falando aqui? A cauda venenosa. A gente está falando aqui de um veneno agonizante. O veneno de escorpiões, eu falando aqui em um nível mais geral, se picar um humano, é difícil que esse humano morra. Okay? O veneno não é tão potente para causar a morte em um humano. Mas a dor ainda é terrível
é muito agonizante e ainda tem a possibilidade da pessoa perder o dedo, perder a mão, a perna, seja qual for esse local que o escorpião picou. Mas geralmente quando a gente compara, às vezes com serpentes ou com aranhas, não é tão potente assim ao ponto de matar um homem adulto. Agora quando a gente está falando de criança, ainda criança, bebê, criança muito nova, assim, tem ainda um perigo muito grande. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da árvore, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere o homem. E para até para pensar, eu acredito que nesse vídeo especificamente eu vou focar, porque tem só nesse AI, porque são muitas informações bem legais. Então aqui a gente tem essas locustas, que tem essa cauda de escorpião, esse veneno de escorpião, e que coisa que eles vão fazer? Eles vão estar matando as pessoas? Não, atormentando. Então pensa, aquela escuridão enorme, ninguém vê nada, uma fumaceira, o ar nessa condição assim de até ser tóxico para respirar, causando desconforto, uma grande dor só de inalar essa fumaça. E além da escuridão, a gente também tem esses gafanhotos que vão estar atormentando as pessoas, causando essa enorme dor nas pessoas. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a encontrarão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, eu fiquei por muito... Se você olhar, e eu quando li pela primeira vez, sem tomar em consideração as taças, eu fiquei pensando nisso. Poxa, mas como que a pessoa vai buscar a morte, mas ela não vai conseguir morrer? Se a gente tem um lugar totalmente escuro, ninguém vai conseguir achar a arma e tal. E, além do que essas loucuras também podem estar até ajudando a pessoa a não morrer. Evitando eles, por exemplo, alguém se jogar de algum lugar muito alto, ou alguém se matar com um objeto afiado, com alguma arma assim. Simplesmente torturando essas pessoas, realmente causando essa grande aflição. E aí vem aquelas pessoas e dizem que o Deus do Novo Testamento é diferente, é só paz e amor. Parece que vocês não leram Apocalipse, tá? Então, é algo para se ter em mente que vai ser um período terrível, terrível mesmo. Mas graças a Deus, os salvos vão estar no céu, já vamos estar em nossos corpos glorificados, só esperando acabar as trombetas para que a gente possa reinar com Jesus por 1000 anos. Vamos continuar aqui a leitura dessas locustas. E o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha, e sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como faces de homens. Como faces de homens. Então imagina que visão bizarra. A gente não somente tem uma locusta com essa cauda de escorpião, mas tem também a face de um homem, similar a um homem. Com um aspecto semelhante a cavalos preparados para a batalha. Então, vai descrever aqui mais tarde também como se ele tivesse com uma armadura. Então a gente pensa em insetos, crustáceos, aracnídeos, todos eles têm umas carapaças muito fortes, muito resistentes mesmo. Que é claro, do tamanho pequeno deles, se alguém pisar em cima, vai se quebrar. Mas imagina algo do tamanho de um cavalo. Imagina algo do tamanho de um homem. Então, sem dúvidas, algo terrível. Totalmente amedrontador. Versículo 8. E eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões. Então, um longo cabelo. Afinal, cabelo de mulher, cabelo longo. Assim como 1 Coríntios 11 escreve também. E dentes de leões, dentes afiados. Os leões têm aqueles dentes... canídeos, eu acredito que seria para os animais também, bem longos mesmo. Então a gente pode continuar aqui para o versículo 9. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. Então a gente tem esse barulho enorme. Pensa naqueles besouros grandes que voam, já faz uma cigarra mesmo. Já vai, então, imagina algum animal do tamanho de um cavalo. Que barulho que isso não vai ser. Vai parecer um helicóptero voando. E aqui a gente está falando de um. Quanto mais se não forem vários. Com qual propósito? E a pessoa não está vendo nada. Mas está uma fumaceira, tá? Uma escuridão. Sendo picados. Sofrendo com esse veneno, sofrendo com essa dor agonizante. O som de carruagem de muitos cavalos correndo para a batalha. Versículo 10. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. E havia ferrões em suas caudas. E o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. 5 meses em escuridão, com essa fumaça no ar, e esses escorpiões picando e atacando. Terrível, terrível mesmo. Versículo 11. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na sua língua grega seu nome é Apollyon. É esse que é imaginado que seja que essa estrela que caiu sobre a terra
e foi e abriu o abismo. Ele tem essa chave, né? Ele é chamado do rei do abismo sem fundo. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante também. Satanás não é chefe do inferno, não. Satanás ele não reina no inferno, não. Aqui a gente tem alguém que é supervisor, que Deus colocou para ser uma espécie de supervisor sobre o inferno, que é Apólion, que é Abaddon. Mas Satanás vai sofrer no inferno. Os demônios não ficam lá atacando as pessoas e tal. Eles ficam sofrendo lá, sendo punidos lá por se rebelarem contra Deus. Indo aqui para o versículo 12. Um ai já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. Então, agora a gente pode parar aqui rapidamente e ir para Joel. A gente pode ir para Joel aqui, a gente tem 2 profetas menores que eu acho muito interessante de se analisar junto com esse ai, que é Joel e Naum. Joel no capítulo 1 ele já descreve essa grande praga que os animais causaram, comendo, inclusive locustas também são mencionadas, então a gente já tem essa questão. E Naum também descreve um exército invadindo a cidade. Então aqui, eu não estou dizendo que esses versículos aqui no Antigo Testamento somente se referem a isso, ou que a aplicação primária deles é isto, é esse grande ai, esse primeiro ai. Mas o que eu estou dizendo é que a gente pode tirar muita informação aqui de como vai ser, como que eles vão agir. Eu acredito que tem uma conexão bem grande aqui. Então vamos ler aqui Joel capítulo 2. Indo aqui para o versículo 2. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, com a manhã espalhada sobre os montes. Um povo grande e forte, como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes, mesmo nos anos de muitas gerações. Um fogo consome diante deles, e atrás deles uma chama queima. A terra é como o jardim do Éden diante deles, mas atrás deles um desolado deserto. Sim, nada lhes escapará. A sua aparência é como a aparência de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o barulho das carruagens sobre os cumes dos montes irão saltar. Então aqui a gente tem o quê? Um gafanhoto que pula uma distância muito grande, com as pernas enormes, que dá esses longos pulos. Então não só a aparência de cavalos, não só uma escuridão muito grande, mas também esse salto. Joel capítulo 2 pode ser aplicado também ao exército que vai destruir Jerusalém, quando a gente está falando da abominação da desolação. Mas considerando todos esses elementos, eu também vejo outra aplicação, não que a outra esteja errada, mas mais uma aplicação para também este capítulo 2. Então a gente pode ir aqui nessa questão de saltar como o ruído da chama de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso em posição de combate. Diante da face deles o povo sentirá muita dor. Todos os rostos se tornarão enegrecidos. Eles correrão como homens poderosos, subirão os muros como homens de guerra, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará das suas fileiras. Ninguém empurrará o outro, andará cada um pelo seu caminho, e quando caírem sobre a espada, não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão nas casas, entrarão pelas janelas como ladrão. A terra tremerá diante deles, os céus se abalarão, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte e executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Então, mais uma vez, a gente vê aqui essa menção, dia do Senhor, e como eu disse, isso pode ser também uma referência à Batalha de Armagedon, mas, considerando todos esses aspectos, é muito próximo também desses gafanhotos, dessas locustas do inferno. E aqui, só para concluir o vídeo, a gente pode ir para Naum. A gente tem Miqueias e a gente vai ter Naum. Logo no capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e roubos, e não se aparta dela a presa. O estalo de um açoite, o barulho do ruído das rodas, do galopar dos cavalos, e as carruagens que saltam. O cavaleiro levanta a espada reluzente, e a lança cintilante, e há uma multidão de mortos, e um grande número de cadáveres, e não terão fim os seus defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão das prostituições da prostituta formosa e amante das feitiçarias que vendeu nações através das suas prostituições e famílias pelas suas feitiçarias. Então aqui a gente tem, aqui falando de Nínive especificamente, mas assim como em Joel, eu acredito que também tem uma comparação muito grande, especialmente nesses primeiros versículos, o estalo de um açoite, o barulho do ruído das rodas, associado com o galopar de cavalos, ok? Então, esse é o primeiro ai. Só o primeiro, a gente ainda tem 2 outros por aí. Então, para quem tiver curiosidade, fiquem aí para descobrir quais são os outros ais. Que Deus abençoe vocês e até mais.